Como que eu faço para ir para um outro país? Como que eu faço para ser aprovado no visto? Com tudo isso que está acontecendo no mundo, mudança de presidente nos Estados Unidos, mudança ali na Europa, que agora eu preciso pagar uma taxa para tirar o visto ou a permissão de viagem, países da Ásia que pararam de exigir vistos para brasileiros. Como que eu faço para ir pro exterior, como que eu faço para entrar e fazer essa imigração em outros países? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje de maneira gratuita. A única coisa que eu te peço é deixa aquele joinha para que mais pessoas tenham acesso a esse guia sobre imigração, porque eu vou te ajudar do zero, desde a documentação ali, dos formulários, do entendimento de qual formulário tu precisa fazer até a sua chegada no exterior. Eu vou fazer de graça para te ajudar, porque eu sei que é algo que muita gente está com dúvida, principalmente agora com tudo isso que está rolando no mundo. Eu sou o Matheus Tomoto, sou especialista em oportunidades internacionais, trabalho ajudando brasileiros, angolanos, moçambicanos a conquistarem o mundo. Já tive mais de 12 mil alunos mentorados só no nosso último levantamento de 2024, que foram para mais de 60 países, e estamos até agora, nesses últimos 12 anos, 11 anos trabalhando com isso, com 99,9% de taxa de aprovação em vistos em processos imigratórios, o que comprova que a gente não só conhece a teoria, mas conhece também a prática e o que funciona, beleza? E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar qual que é a categoria imigratória que a gente vai realizar. A gente vai estudar, vai trabalhar, vai turistar, vai morar em outro país. Se eu quero morar, qual tipo de residência eu vou tirar, ou se eu vou pegar alguma cidadania. Primeira coisa é entender esse formato ou categoria imigratória. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é algo que muita gente negligencia, faz de qualquer jeito, às vezes até paga uma assessoria ali baratinha de 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais, que faz tudo de qualquer jeito, é reprovado no visto, e depois que é reprovado uma vez, a segunda vez dá muito mais trabalho, porque daí você não pode errar mais nada, né? E simplesmente porque não teve conhecimento ou porque não buscou conhecer. Por isso que eu quero começar por aqui, que é onde a maior parte da galera é reprovada. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos são mais de 130 categorias de imigração. E a galera só acha que tem turismo, trabalho e estudos, né? Então vamos começar. Se você vai trabalhar, tu pode entrar por um visto muito famoso, que é o visto de trabalho qualificado. O que é, na prática, trabalho qualificado? Quem tem faculdade, quem tem ou mestrado, ou doutorado, ou alguma qualificação, mesmo que seja um curso técnico, mais de 5 anos de experiência e fluência na língua. Na prática, é isso. Faculdade ou algum curso bacana, mais de 5 anos de experiência na área de formação e fluência. Tomoto, mas eu tenho só um. Então, não é qualificado. E se eu tiver 2, não tenho os 3? Então, não vai ser considerado qualificado para a maioria dos países. Para resumir e simplificar. Então, se você quer um trabalho no exterior ou quer ser aprovado num visto de trabalho qualificado, que é o Skilled Visa, tu precisa ter esses componentes. Não tenho, tira um visto de estudante. E visto de estudante é quando você vai estudar no exterior por mais de 1 ano. Então, quando a gente vai fazer um tecnólogo, 2 anos. Faculdade, 4 anos. Depende do país, 3 ou 5 anos. Mestrado, 1 a 2 anos. Doutorado, 4, 6 anos. É o visto de estudos. Beleza? Ambos esses vistos você só pode tirar com comprovações. Ou seja, você só pode trabalhar fora depois que uma empresa te contratou. Você só pode estudar fora depois que você recebeu a carta de aprovação na tua casa, ou que você recebeu a bolsa de estudos. Inclusive, se vocês quiserem um treinamento completo com mentoria sobre bolsas de estudos, clica nesse link aqui embaixo, vai ser um prazer. Eu tenho ajudado milhares e milhares de alunos e mentorados nossos a irem para fora com bolsas de até 100%. Em média, nossos alunos conquistam entre 10 a 60 mil dólares por ano de bolsa de estudos. Vai ser um prazer te ajudar. Mas esses dois vistos, trabalho e estudos, precisa de comprovação. Todo visto precisa de comprovação, mas esses precisam de uma comprovação específica. Contrato de trabalho e o visto de estudos, a carta de aceite. Tomoto, não tem isso daí. Tu pode tirar algum outro visto. Por exemplo, se você tem grana, tu tira o visto de investidor. Tem 500 mil dólares sobrando, vai investir num hotel lá nos Estados Unidos ou em Portugal, em algum outro país, tu pode comprar, entre aspas, este visto através de investimentos, né? Tu pode tirar um visto de turismo. O visto de turismo também tem comprovação.
Muita gente confunde essa comprovação porque a galera fala algumas palavras difíceis. Ah, eu tenho que ter vínculo com o Brasil, tem que ter umas coisas aleatórias que a galera pede e no fim ninguém está preocupado com isso. Vínculo com o Brasil, essas palavras difíceis que no fim não significam nada, na verdade, são utilizadas por agências incompetentes, atrasadas, que fazem o seu processo de qualquer jeito, como há 10, 20, 50 anos atrás, sem se atualizar, porque todo mês o processo imigratório muda, e daí o seu visto é reprovado, e para eles não falarem que foi incompetência deles, porque você pagou 500, 1.000, 2.000 reais, e agora você vai ter que pagar de novo para uma segunda tentativa, eles falam, é que você não tinha vínculos no Brasil. Isso daí não representa nada. O visto de turismo ele é dado para quem tem dinheiro suficiente para turistar. Só isso. Ele é um visto que tem que fazer sentido. Exemplo, se tu fala, vou pra Disney, legal. Como que tu vai pagar isso daí? Então, a galera claramente tem acesso às suas informações. Então, eles vão ver quanto tu ganha, quanto teu pai, tua família, quanto dinheiro você tem guardado no banco, etc. E eles vão ver. Cada dia na Disney custa uns 130, 150 dólares. Contando alimentação e tal, 200 dólares por pessoa. Vamos pensar numa família de 4 pessoas. Legal, se custa 200 dólares por pessoa e uma família, um pai, mãe, 2 filhos eles vão gastar 800 dólares por dia. Eles vão ficar uma semana na Disney, né? Eles vão em 4 parques, então 800 vezes 4 ou um parque vai repetir vezes 5 e eles começam a fazer a conta. Quanto isso vai dar? Quanto que a família precisa ter em caixa para ir? Então, a aprovação para o visto de turismo ela é simplesmente matemática. As contas precisam fazer sentido. Tu vai para Nova York, legal, quanto que custa a diária de um hotel em Nova York? Quanto que custa você comer em Nova York? Então eu vou dizer que eu vou ficar 15 dias em Nova York, legal. Tu vai pagar 200 dólares por dia, 200 dólares vezes 10, vezes 15, quanto que isso vai dar? Quanto que eu preciso demonstrar, percebe? Todo visto tem uma comprovação e quanto melhor você conseguir trazer essa comprovação, melhor para sua taxa de aprovação, beleza? A gente tem visto de refugiado, por exemplo, que brasileiro na maior parte das vezes não consegue aplicar, mas, por exemplo, alguém que está ali na guerra da Ucrânia pode entrar em outro país e falar, galera, tô aqui passando um perrengue e tal. Tem uma outra pessoa que vai pegar um visto de asilo, de refugiado, porque ficou anos ilegal ou sem documentação no exterior, que chegou ali pelo México e tal, nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum, tem, mas a partir de agora o cerco vai estreitar, não é uma boa técnica. Não é um bom momento, nunca foi, né? Momento de descumprir a lei ou de fazer algum tipo de ilegalidade, mas agora menos do que nunca. Então, quem fizer o processo certinho vai ser aprovado. E para começar e para fazer o processo certo, a primeira etapa é identificar qual que é a sua categoria de visto. Os principais: estudo, trabalho, turismo, investimento, empreendedorismo, etc. Tem visto de casamento, que eles chamam de reunião familiar, etc. Mas aí você já tem que ter um network internacional, tem que casar com alguém do país, aí é uma outra história, tá bom? Existem também algumas residências que são consideradas para pessoas específicas e cidadanias também. É importante a gente citar isso porque de repente você se qualifica para uma e nem sabe. Exemplo, alguns países, como o próprio Canadá, eles têm um formulário chamado de Express Entry. E quanto mais você pode entrar no site do governo do Canadá e preencher um formulário lá e você mesmo calcular quais são as suas possibilidades de entrada no país. E quanto maior for a sua qualificação, teu currículo, as suas formações, experiências, etc., mais pontos você conquista. E você pode conseguir uma residência, por exemplo, no Canadá através disso. Você também pode conseguir uma residência em países europeus por tempo de moradia. Por exemplo, alguns países da Europa, se você morar por entre 4 a 6 anos, alguns países são 4, alguns 5, outros 6, outros 8 anos, tu pode conseguir uma residência ou cidadania. Mas como que eu vou ficar em outro país por 4 anos, Tomoto? Se você fizer a faculdade ou mestrado, por exemplo, você já atingiu a cota. Se você pegou uma bolsa de estudos de 100%, estuda de graça e ainda trabalha, tu já conseguiu atingir a cota de tempo e ainda conseguiu fazer uma grana em euro. Então existem também algumas outras possibilidades. Tomoto, mas e eu que quero tirar um visto EB, não sei das quantas, que eu vi na internet, uma galera falando e tal. Massa, se você tem grana, é uma possibilidade, porque tu vai gastar ali entre 120 a 150 mil reais por processo de green card para um visto desses. Isso é algo que a galera não te conta, né? Quanto que custa esse processo inteiro? Vamos colocar aí 30 mil dólares.
na cotação de hoje, que seja 25 mil dólares, você conseguiu desconto, não vai pagar 30 mil dólares, vai pagar 25 mil dólares, quanto que dá na cotação de hoje? Faz a conta, coloca aí. Então, existem vistos e vistos, e é importante você considerar qual que funciona para você. Se você tem pouca grana, os melhores vistos são os estudantis, que você vai precisar da comprovação que você foi aprovado numa instituição internacional. Só que, se você fizer o processo certo e tiver bolsa de estudos, a bolsa de estudos pode cobrir 100% dos custos, inclusive o custo do visto. Depois você conquista um visto de trabalho, porque você já vai estar estudando fora, você pode trabalhar. Depois, trabalhando, você junta uma graninha para investir na burocracia de residência, que é o que a galera chama nos Estados Unidos de Green Card, mas cada país tem a sua versão do Green Card, o termo correto é a residência, e depois, se você quiser, você pode até pedir uma cidadania. Tomoto, vale a pena eu pedir uma cidadania europeia, porque na Europa, na Ásia e em alguns outros países, você pode pedir a cidadania por nascimento, ou seja, se a tua mãe, avô, bisavô, depende do país, né, tiver nascido na Itália, na França, etc., em algum outro país, você pode, por direito de sangue, pedir esta cidadania. Novamente, é uma questão financeira. Tu tem 20 mil, 50 mil reais para investir nesse processo? Se sim, dá para tirar. Se não, começa pelos estudos, que é o processo mais barato, que é o único que tem bolsa de estudos. E aí, na sequência, o de trabalho, que é o segundo mais acessível, né? Na sequência, uma residência ou cidadania. E claro, se você vai só para turistar, só para gastar dinheiro, aí tu vai com visto de turismo. Cada país vai ter algum tipo de avaliação, tá? Então vamos centralizar um pouquinho aqui em diferentes países para simplificar. Estados Unidos tem um formato de pontuação. Então é um país que é baseado em pontos. Austrália também. Esses pontos, quanto mais pontos você tem, mais capacidade você tem de conseguir uma residência, para você conseguir o Green Card canadense. Alguns outros países podem ter uma barreira linguística, em que você vai ter que fazer uma prova internacional, como IELTS, TOEFL, PTE, que é uma prova pedida para residência, por exemplo, na Austrália, muito comum e até mais fácil, né, de ser feita. Pode ter o TCF na França, pode ter o teste DAF na Alemanha. Alguns países vão olhar para diploma, vão olhar para certificações, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos tem um visto de habilidades especiais e habilidades extraordinárias, né? Tem algumas características muito interessantes. Então, uma pessoa que tem, às vezes não tem faculdade, mas tem um colega meu que tem um canal de YouTube, é um canal muito famoso, ele tem muitas premiações. Ele conseguiu um green card por habilidades extraordinárias, simplesmente por causa desse canal de YouTube. Então, existem algumas questões de elegibilidade que podem ser utilizadas para conseguir determinados tipos de visto. Por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu compro ali um terreno em Portugal, ou na Itália, ou na Espanha, e de repente eu consigo a cidadania ali do país, simplesmente porque eu tenho grana para comprar. Se eu tenho uma grana para investir nos Estados Unidos, eu posso conseguir, beleza? Geralmente, quando a gente fala de elegibilidade, a gente está falando de ou dinheiro ou de competências muito incríveis que vão nos permitir tirar residência ou cidadania. Para vistos normais, turismo, estudos e trabalho, tu precisa ter as comprovações básicas que eu falei para vocês. Trabalho, tu precisa ser aprovado numa empresa. Essa empresa, o nome dessa aprovação é sponsorship. Essa é uma empresa que vai cuidar de você, é uma empresa que vai ali estar te representando e cuidando de você e reportando o que tu está fazendo para o governo, que vai sempre estar fazendo uma auditoria ali na empresa para garantir que você está bem. Por isso que não é muita empresa que gosta de fazer esse processo, né? Segundo, estudante, tu precisa ser aprovado numa instituição com mais de 1 ano de duração e tem bolsa de estudos. Se você precisar de ajuda, link aqui embaixo. E o terceiro, turismo, que é quando tu vai turistar e tu só tem que comprovar que você tem dinheiro e não é riqueza, tá? É dinheiro suficiente para sobreviver no exterior, beleza? E aí, depois disso, identificou qual o tipo de imigração que faz mais sentido para você, daí é a hora de começar a preencher os formulários, é a hora de começar a correr atrás da documentação. Alguns países vão te pedir vacinas específicas. Alguns países, aliás, todos os países vão pedir o seu passaporte. Se você não tem um, marque um dia para ir na Polícia Federal ou no lugar que emite passaportes aí da sua cidade. O processo é rápido, fácil, geralmente sai em 1 semana, é bem de boa, você tem que pagar uma taxinha lá para emissão do documento e já era, tá bom? O passaporte não é igual ao visto, tá?
visto de turismo, visto de estudos, visto de residência, alguns países chamam de green card, visto de cidadania, daí é um tipo diferente de visto porque tu ganha o passaporte do outro país, né? Então tudo isso é visto, visto de trabalho, etc. Tudo é visto. O passaporte é o teu documento internacional. Então, quando tu tem o documento Brasil, significa que você é uma pessoa do Brasil que pode viajar para outros países. Você só pode sair do seu país com passaporte, com raras exceções em alguns países aqui da América Latina que tu pode ir com RG, mas para viajar para o mundo mesmo, passaporte. Quando tu tira a cidadania, tu consegue o passaporte de um outro país. Então, se eu tirei a cidadania portuguesa, eu tenho o passaporte português, daí eu posso utilizar os dois. Posso utilizar o brasileiro ou posso utilizar o português. Qual que é o benefício? Em alguns países, como Estados Unidos, tu pode entrar, por exemplo, sem ter que tirar um visto de turismo, ou seja, você tem um livre acesso a alguns países, o que pode ser facilitado e tu pode também morar legalmente em outros países, ok? É normal que nesse processo seja pedido, principalmente em vistos que não tem a ver com turismo, estudos, trabalho, etc., que sejam olhados, olerites. Imposto de renda, declarações que você dá para o governo, alguns deles vão pedir alguma comprovação de escolaridade, alguns vão pedir uma comprovação, por exemplo, no passado, para visitar China, Japão, Coreia do Sul, tu precisava mostrar o que tu ia fazer no país. Então você precisava mostrar um cronograma de viagem. Vou chegar nesse dia, depois de 2 dias vou para tal cidade, vou ficar em tal hotel, vou fazer isso, isso e aquilo. Tu precisava demonstrar um planejamento de viagem, tá bom? Beleza? E só depois você faz a parte de submissão de documentação e só depois dessa documentação aprovada que tu vai viajar e tem algumas etapas de entrevistas, etc, mas eu quero falar isso daqui a pouco, tá? Como eu quero criar um guia completo, é muito importante que a gente passe de cada etapa e simplifique para que você de fato entenda, e isso daqui está sendo totalmente gratuito. Se você ainda não deixou o joinha, deixa, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender. Se você for para os Estados Unidos, você vai ter que preencher um formulário chamado DS-160. Esse é o documento principal. Você já tem que ter o seu passaporte para preencher esse documento. E eu já vou falar aqui onde que 80% da galera é reprovada. Não é nas coisas complexas que a gente falou, olerite, comprovação de não sei das quantas, é preenchimento desse formulário. Preste muita atenção. O processo internacional ele tem algumas etapas. Etapa 0, qual o melhor visto para mim? O que eu vou fazer fora? Etapa 1, começar a preencher essa documentação para requerer esse pedido. Etapa 2, entrevistas. E se não for entrevista, avaliação do governo, do consulado, da embaixada que está fazendo essa avaliação. Próxima etapa, viagem. E quando tu for viajar e for entrar em outro país, você vai ser perguntado algumas coisas. É normal, que a galera chama de entrevista. E dependendo do que acontecer, você vai ser chamado para uma salinha para conversar de maneira mais detalhada. O que essa galera pergunta? Coisas que você escreveu nesse primeiro formulário. Olha a importância desse formulário que tem muita gente que faz de qualquer jeito. Nos Estados Unidos se chama DS-160, que é o formulário de intenção do que tu deseja fazer no exterior. E lá, nesse formulário, se preenche as suas informações. Eu já vou falar aqui para vocês algumas coisas que reprovam. Imagina que no seu passaporte está escrito lá, vou colocar o meu nome, Matheus Akira Tomoto. E olha só que bobeira. Mas tem muita gente que reprova por detalhes, bobos, falta de atenção. Aí está lá escrito no passaporte. Primeiro nome, Matheus Akira. Sobrenome, Tomoto. Se eu colocar no formulário que o meu nome é Matheus e o meu sobrenome é Akira Tomoto, eu vou ser reprovado. Automaticamente. Por quê? Porque eles vão entender que eu preenchi o formulário errado. E preenchi mesmo. Qualquer erro faz você ser reprovado. Tem uma parte lá que está escrito assim, ó. Você já teve algum visto reprovado? Tem gente que teve e mente, fala, nunca tive, vai ser reprovado de novo. A galera tem todo o seu histórico no sistema. Tem gente que escreve, sim, já tive o visto reprovado. Aí aparece uma segunda pergunta, por quê? E aí a pessoa escreve, não sei, vai ser reprovado de novo, porque ela nem sequer teve o trabalho de explicar. Eu fui reprovada porque eu fui tirar o visto de estudante, eu esqueci que eu tinha que ter uma aprovação internacional e agora estou aplicando corretamente com toda a documentação, com matrícula, com a carta de aceite, com tudo. Pegou? Então é muito importante que os detalhes sejam cumpridos. Vou te dar um outro exemplo aqui. A gente já teve uma pessoa
que chegou pra gente, falou, Tomoto, paguei aqui R$ 1.500 por uma assessoria, 3 vezes 1.500, 3.000, R$ 4.500. Gastei R$ 4.500 e as 3 vezes fui negado, eu quero ir pra Disney e tal. E aí a gente foi ver. Você acredita que a assessoria não colocou o objetivo da viagem da pessoa? Se ela quer ir pra Disney, coloca, vou pra Disney. Qual que é o endereço da Disney? Porque tem Disney na Califórnia, tem Disney na Flórida, tem Disney em Paris, tem Disney em Xangai, Hong Kong, né? Eu sempre me confundo. Pô, não colocou nem qual estado ou qual tipo da Disney vai. Então, é importante ser preenchido tudo. Você vai ter esse formulário de intenção para ser preenchido, ok? Nos Estados Unidos, ele se chama DS-160, ok? Esse formulário ele tem uma taxa, que a taxa mínima é $185 em 2025. Por que taxa mínima? Porque dependendo do visto, você vai pagar mais taxas. Ou seja, tem gente que vai gastar R$ 1.000, R$ 2.000 de taxa por pessoa. Uma família de 4 pessoas, cobrando taxa de todo mundo $2.000, $8.000. $8.000 no dólar de hoje, putz, aí você começa a fazer as contas. Por isso é tão importante. Perdão, reais. 185 dólares, né? E pode ter taxas extras que podem chegar a R$ 1.000, R$ 2.000. E aí, uma família de 4 pessoas pode pagar R$ 8.000, por exemplo. Tem vistos que tem taxas maiores? Green Card, muito maiores. Você vai pagando. Então é importante você se planejar com antecedência por causa disso. Tá? O de turismo é o mais baratinho. É só $85. Os outros são todos acima disso. E aí precisa ir para a entrevista do consulado. O que o cônsul vai fazer? Ele vai olhar o seu formulário e ele vai te perguntar as mesmas coisas que você escreveu no formulário. Simples assim. Então, se você escreveu, sou estudante, ele vai perguntar, então você é estudante? Onde você estuda? Mas é que na verdade eu não sou estudante, eu sou MEI, eu sou freelancer. Então por que você não colocou freelancer? Sacou? E qualquer erro você vai ser reprovado, mesmo que seja um erro intencional. Tá bom? No Canadá, se você já tiver o visto de turismo, tu pode pedir o ETA, que é uma autorização eletrônica de viagem, custa $7. Barato. Ou seja, todo mundo que tem um visto de turismo ou qualquer outro visto válido de entrada nos Estados Unidos pode também ir para o Canadá pagando só $7. Tomoto, não tenho. Então tira o visto do Canadá e daí você vai precisar preencher o formulário, por exemplo, o IMM 5257 para fazer todo o processo, depois vai ter que fazer entrevista muito semelhante aos Estados Unidos, ok? Geralmente esses vistos, Estados Unidos e Canadá, tem duração de 6 meses. Aqui tem uma outra armadilha, que eu já vou adiantar um tópico que eu ia falar lá na frente, mas eu vou puxar para cá. Tu chegou no outro país, foi aprovado no visto de turismo, legal. Você vai ter que fazer uma outra entrevista quando tu chegar no país, tá? Então, tem o preenchimento do formulário, tem a primeira entrevista no Brasil para confirmar que você falou no formulário é correto. Tu vai viajar 6 meses, 1 ano, 5 anos depois, depende da durabilidade aí, da duração do seu visto. Chegou no outro país, tu vai fazer uma outra entrevista relacionada àquele primeiro formulário. E aí, tu vai responder, além das perguntas do formulário, uma outra pergunta. Quanto tempo tu vai ficar no país? Se você falar mentira, vou ficar 3 meses. Aí o pessoal lá dá uma carimbada no seu visto. Hoje, Estados Unidos nem carimba mais visto na maioria dos lugares. Eles têm só no sistema, até para você não ficar pensando nisso. Falou que vai ficar 3 meses? Eles vão anotar, 3 meses. Ficou 3 meses, 90 dias, né? Ficou 91 dias, na hora que você sair, eles vão deixar anotado. Ficou mais tempo do que disse. Mentiu. A próxima vez, podem revogar seu visto, podem cancelar seu visto, podem não permitir a sua volta no país. Então toma muito cuidado com esses detalhezinhos. Não é porque o prazo máximo é 6 meses que você pode conseguir ficar 6 meses, porque depende da comprovação do que tu vai fazer nesse período, beleza? Europa, em 2025 começou a pedir uma taxa para entrada na Europa. Essa taxa vem junto de um visto eletrônico chamado ETIAS, que é a autorização de viagem e custa €7. Você precisa entrar no site do ETIAS. Se você vai para o continente europeu a partir de 2025, você precisa entrar no site do ETIAS e aí você vai preencher as suas informações lá. Algumas comprovações que podem ser pedidas e são muito comuns na Europa. Seguro de viagem. Tomoto, eu não tenho seguro viagem. Você não tem, de repente,
um cartão de crédito, até mesmo no Nubank, Inter, etc., que tem algum seguro ali de viagem que você consegue utilizar por esse período, 30 dias, 90 dias, porque de repente você não precisa comprar, pagar $50, $100 num seguro internacional, porque de repente o seu cartão de crédito já cobre se você comprou a passagem aérea com esse cartão de crédito. Então, olha isso, cartões Black dos grandes bancos do Brasil, todos eles têm seguro viagem embutido, né, oferecido aí pelas bandeiras Mastercard e Visa. Tá bom? Então dá uma olhada nisso com seu gerente do banco, pode ser uma possibilidade para tu economizar. Além disso, pode ser necessário demonstração de recursos financeiros. Então pode ser pedido para você demonstrar, por exemplo, que você tem pelo menos 100 euros por dia. Vou ficar 30 dias. 30 vezes 100, quanto que vai dar? Tu pega esse valor e vai precisar demonstrar. Como? Limite de cartão de crédito. Você pode demonstrar com, geralmente, limite de cartão de crédito ou dinheiro na conta. É o que, de fato, vai importar, até porque você não pode viajar com grandes quantidades de dinheiro. Inclusive, você que vai tirar visto de turismo, pega esse valor como um valor básico para você se planejar. $100, 100 euros, ok? Vou para os Estados Unidos, 100 euros por dia. Faz a conta. Então, eu vou ficar aqui 100 dias, né, 3 meses e pouquinho. Quanto que eu vou precisar? Daí tu faz a conta baseado nisso por pessoa viajando, ok? Na Ásia, cada país vai ter uma regra. Japão, recentemente, parou de exigir vistos para brasileiros, mas quando você entrar no Japão, você vai ter que fazer uma pequena entrevista, tá? E geralmente é pequena mesmo, é uma pergunta, quanto tempo você vai ficar? Porque a galera lá não fala muito bem inglês, né? A não ser que você fale japonês, daí a galera talvez fale mais tempo contigo, mas em inglês, que é a língua principal que a galera se comunica, tu vai poder simplesmente explicar, vou ficar tanto tempo, se você tiver um cronograma do que você vai fazer, vou ficar um mês nessa cidade, em Tóquio, um mês aqui, outro mês ali, você tem máximo de até 90 dias para ficar lá, tá bom? Na China, tá pedindo visto, precisa mandar o cronograma, geralmente, de toda a viagem, né, comprovação, tudo. Tailândia, a mesma coisa. Se você vai para a Austrália, aí, putz, a Austrália tem um sistema que é um pouco mais complexo, né? Se você vai turistar, por exemplo, você vai ter que preencher o e-visitor, que é o subclass 651. Então você vai ter que ir lá fazer uma solicitação online. E eu acho a Austrália complexo porque cada visto tem um nome muito difícil, sabe? Mas talvez seja também porque eu não tenho tanto costume de enviar alunos para a Austrália. Vai 10, 50, 100 alunos por ano. Não é igual aos Estados Unidos, que vai milhares, né? Então a gente acaba tendo, ou a Europa, né? Então a gente acaba tendo mais familiaridade. A Nova Zelândia, ela também tem aquela aprovação de permissão de viagem, que custa $23, mas é o dólar australiano, ok? Boa. Dicas gerais aqui para vocês. Primeiro processo, responda de acordo o formulário. Esse é o formulário que vai abrir todas as portas lá na frente. Para você conseguir preencher bem esse formulário, tu precisa de um bom planejamento. Saber exatamente o que tu vai conseguir. Antes da entrevista, separe as documentações de comprovação. Se é turismo, $100 ou 100 euros por dia no exterior, porque daí você consegue se planejar além das coisas que você vai fazer. Tipo, vou para Disney. Então, $100 mais o ticket da Disney. Então, se planeja para que a tua história faça sentido. Se for estudos, mostra a carta de aceite. Se for trabalho, mostra o contrato de trabalho. Pegou? Beleza? Planejamento, formulário, entrevista, documentação para ser aprovado. Foi aprovado, você vai pegar o passaporte. Alguns lugares, alguns consulados pegam esse passaporte seu para fazer uma análise. Uma semana, 2 semanas depois, com carimbo, eles retornam para você, pega, analisa se está tudo certo, o nome está escrito certo, tudo certinho, bora viajar, ok? Viajou, chegou no outro país, tu vai fazer uma outra entrevista chegando no país. Lembre-se sempre disso, mesmo que seja Europa. Reino Unido, por exemplo, tu vai fazer uma outra entrevista lá. Se for Europa, eles vão pedir muitas vezes a comprovação de retorno para o país, que é o que vai comprovar o quanto tempo tu vai ficar no país, e as histórias precisam bater. Vou ficar 15 dias, você está chegando no dia 1 de janeiro. O seu voo tem que ser no dia 16 ou no dia 15, porque senão tu tá mentindo, tá falando que vai ficar 15 dias, mas tem um voo para daqui a 45 dias. A galera vai colocar você no próximo voo para retornar para o Brasil, beleza? Tem que falar a verdade. Então mostra o voo de retorno
uma técnica aqui que é interessante, só usa em casos de urgência. Muitas companhias aéreas, quando você faz uma compra online, tem uma política de reembolso, que você pode utilizar em 24 horas, 48 horas. Então, algumas pessoas, não é uma recomendação, fazem isso. Antes de viajar, entra lá no site da companhia aérea, compra o voo de volta, depois que passou, mostrou a comprovação, cancela o voo. Não é uma recomendação de forma alguma, mas já vi algumas pessoas utilizando, beleza? Além disso, seguro viagem, principalmente na Europa e na Ásia, é requisitado que você mostre que tu tem ali, seja do cartão de crédito, seja uma que você comprou, seja do seu plano de saúde que tem ali uma cobertura internacional, precisa mostrar. E claro, tem que mostrar o visto válido. Se você vai para a Europa, o ETIAS para turismo. Se você for para estudo, trabalho, a comprovação, a carta de aceite, o contrato do trabalho. Sempre vai ser necessário mostrar a documentação e depois tu pode entrar normalmente. Vistos vão ser mais difíceis ou mais fáceis de serem conquistados? Não vai mudar nada. O que tende a se aumentar são os vistos para pessoas mais qualificadas. Então, quero trabalhar fora, está qualificado, tende a aumentar, até mesmo no próprio Estados Unidos, porque o momento que os Estados Unidos está entrando agora é um momento de puxar, sugar talentos. Então, gente boa, eles vão querer atrair pelos vistos de profissionais qualificados, pelos green cards, que é quem tem dinheiro já vai entrando pelos green cards, isso no mundo inteiro, tá? Cidadania green card sempre vai ter preferência, quem tem grana para pagar, né? Já é o primeiro filtro ali, a galera quer gente com dinheiro porque paga mais imposto, o país vai ficando mais rico, vai tirando pessoas ricas de outros países e trazendo para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Ásia, etc. E um outro tipo de pessoa qualificada em 2025 é a pessoa que quer estudar. Porque num mundo em que as pessoas não querem mais trabalhar, não querem mais estudar, não leem um livro, não começam a acreditar na galera da internet que fala que faculdade não é importante, que você pode ficar o dia inteiro sentado na frente do sofá sem fazer nada, só reclamando, essa dedicação, esse esforço para os estudos acaba se tornando um talento. E isso é muito bem recompensado internacionalmente, tanto que o visto de estudos é um visto que só tende a aumentar e tende ainda a aumentar os benefícios desse visto. Então você pode estudar e trabalhar, depois de se formar automaticamente, o teu diploma está validado no país, as bolsas de estudos só têm aumentado ano após ano, são mais de 920 mil bolsas de estudos abertas só hoje, na Europa, Ásia, Oceania, Estados Unidos e Canadá. Todos eles vocês podem ter acesso com passo a passo detalhado nesse link aqui embaixo, que é o link do M60, onde eu faço as minhas mentorias e vai ser um prazer cuidar de você e te ajudar se você quer uma bolsa de estudos. Então, a gente percebe que gente do bem que vai entrar pela porta da frente só tende a ter mais benefícios, estudos, trabalho e até quem já tem grana para pedir um green card ou uma cidadania. Os outros vistos vão ser mais criteriosos, como o visto de turismo. Tá? Então a galera vai dar uma olhada, talvez um pouco mais detalhada aí na tua conta bancária, nas suas declarações, naquilo que tu vai estar mostrando, ok? E, claro, os imigrantes ilegais, essa galera aí, pessoal, pelo amor de Deus, não faça isso. É algo que não compensa. E mesmo que tu consiga entrar em outro país, todo brasileiro ilegal na Europa, nos Estados Unidos, os caras têm os piores trabalhos, os piores salários. A galera trabalha 12, 14, 16 horas por dia de segunda a segunda. Não é esse tipo de vida que eu recomendo para vocês. Eu quero que tu vá para fora para viver o melhor, para entrar pela porta da frente e viver aquilo que tu nunca conseguiu conquistar no Brasil. Trabalhar de segunda a sexta, ganhando 10, 15, 20 mil dólares por mês, no escritório, no ar-condicionado, com bons currículos, com boa formação, com plano de saúde, com plano de aposentadoria, com todos os benefícios que tu merece. Mas daí tu precisa fazer o processo do jeito certo, tá bom? Não se renda à tentação de uma galera maluca aí que fala, vamos ir legal, vamos ir pelo rio ali. Putz, só de você usar 3 neurônios você começa a perceber, caraca, esse negócio não faz nenhum sentido. Vamos aproveitar que o mundo está sendo muito bem direcionado, com muitas oportunidades para pessoas do bem que querem estudar, trabalhar ou morar fora. E aproveite isso, eu espero que esse guia tenha te ajudado no processo completo, do zero
até a ida para o exterior com dicas relevantes. E se te ajudou, fiz de coração, trazendo um pouquinho da minha experiência aqui para te ajudar, deixa aquele joinha e compartilha. E se você quer ir para um próximo nível, conversar comigo, ter acesso a toda a minha equipe, as minhas ferramentas de internacionalização, um passo a passo detalhado para todas as bolsas de estudos dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, Oceania, além de mentores para te ajudar, uma equipe que vai acompanhar todo o seu processo internacional e ainda cuidar da sua documentação e burocracia internacional por menos de R$235 por mês. No plano anual do M60, clica nesse link que vai ser um prazer te ajudar. Abraço, até a próxima, valeu!